Ela deu os seus últimos US$ 10 para um autocarro na véspera de Natal, mas uma limusina apareceu com um milagre. A neve caía intensamente sobre a cidade de Nova York. As ruas estavam cobertas por uma espessa camada branca e a luz dos candeeiros projetava longas sombras douradas através dos flocos que caíam. O frio era intenso e o vento assobiava nas ruelas, ecoando como um coro perdido. Laia Bennett estava em frente à pequena lanchonete, onde trabalhava 6 dias por semana há 3 anos. O letreiro de neon piscou pela última vez. Uma nota na janela dizia: "Fechado mais cedo devido ao tempo." Ela não se moveu, a sua respiração formando nuvens suaves no ar. O seu casaco gasto mal conseguia mantê-la aquecida. Flocos de neve grudavam nos seus cachos dourados, agora úmidos e colados às suas bochechas pálidas. Os seus olhos azuis, marcados pelo cansaço e pelas noites sem dormir, olhavam fixamente para a frente. Do bolso ela tirou uma carteira velha. Dentro havia uma única nota de US$ 10, amarrotada e macia por anos de dobras. Era tudo o que ela tinha. Os seus pensamentos foram imediatamente para Noah. Ele tinha 6 anos. Era o seu mundo. Ela imaginou-o sentado no pequeno sofá usado do apartamento de um quarto, espreitando pela janela gelada, à sua espera. Ele só tinha pedido uma coisa neste Natal: um caminhão de bombeiros vermelho com luzes intermitentes. Aquele que ele tinha visto na montra da loja 2 semanas antes. Ela tinha prometido. "Se eu quebrar essa promessa", sussurrou ela, "ele vai deixar de acreditar na magia em mim." Ela olhou para o outro lado da rua, através da vitrine da loja. O caminhão de bombeiros ainda estava na prateleira. Preço, os R$ 9,99. O seu peito apertou. Ela poderia comprá-lo, entrar, entregar os seus últimos os US$ 10 e levar um pouco de magia para casa. Então, ela ouviu o chiado dos freios a ar. Um autocarro urbano parou na parada ao lado dela. As portas se abriram com um rangido. Ela virou a cabeça e viu o display digital no poste. Último autocarro, 21h45. Faltam apenas 15 minutos. A passagem, $2,75. Laia congelou. Se comprasse o caminhão de bombeiros, teria de caminhar mais de 40 minutos na tempestade. Mas se usasse a passagem do autocarro, Noah não encontraria nada debaixo da sua pequena árvore de plástico. Ela fechou os olhos. O frio estava a penetrar. As suas mãos doíam. O seu estômago revirava de fome. As suas pernas estavam cansadas de ficar em pé o dia todo. Mas então ela viu o sorriso de Noah na sua mente. O brilho nos olhos dele quando ela contava histórias para dormir. A voz dele da noite anterior ecoava. "Acha que o Pai Natal vai mesmo vir este ano, mamã?" Ela abriu os olhos e afastou-se da loja. Ela iria a pé. Em poucos minutos, a neve encharcou as suas botas. A lama penetrou nas suas meias. Os seus dedos cerraram-se em punhos, tentando manter-se quentes, mas ela continuou a avançar. "A mamã cumpre as suas promessas", sussurrou para si mesma, como um voto. Alguns quarteirões depois, aproximou-se da próxima paragem de autocarro. Uma figura encurvada sob o toldo chamou a sua atenção. Um homem idoso estava sentado sozinho, envolto num casaco esfarrapado. As suas mãos tremiam enquanto ele manuseava moedas, contando e recontando. A sua pele parecia cinzenta devido ao frio e os seus pés inchados mal cabiam nos sapatos gastos. "Só mais um pouco", murmurou ele. Laia abrandou. Ela observou-o tentar inserir moedas na máquina justa. O ecrã piscou. Fundos insuficientes. A sua mão moveu-se para o casaco. A nota de US$ 10 ainda estava lá. O caminhão de bombeiros. Noah, a promessa. Mas este homem parecia que não iria sobreviver à noite. A neve caía mais forte agora, envolvendo a cidade em silêncio. Ela olhou com o coração batendo forte, dividida entre duas opções, e então se moveu. Ela deu um passo à frente, ajoelhou-se levemente e colocou a nota na mão do homem. "Você precisa mais do que eu", disse ela baixinho. O homem olhou para ela com os olhos arregalados por trás dos óculos embaçados. Os seus lábios tremiam. "Estás a dar-me o teu último dinheiro?", perguntou ele. "Não tens medo de ficar sem nada?" Laia sorriu. Um sorriso suave e verdadeiro, a única luz naquela noite amarga. "Ainda tenho amor", disse ela. "Isso é suficiente." Ela apertou o cachecol, virou-se e continuou a andar. Agora não tinha dinheiro, nem transporte, nem presente, mas os seus passos pareciam mais firmes. O seu coração, de alguma forma, mais leve. O vento ainda uivava.
A neve ainda picava. Mas Laia Bennett continuou a caminhar em direção à casa, em direção a Noah, em direção a um Natal em que ainda acreditava. A neve continuava a cair mais forte agora, o mundo transformando-se numa mancha branca e sombria. As luzes da rua piscavam por trás de uma cortina de neve soprada pelo vento. Laia apertou o casaco enquanto avançava. A cidade estava quase silenciosa, exceto pelo barulho das suas botas no pavimento gelado e pelo gemido distante do vento soprando entre os edifícios. Alguns quarteirões à frente, os faróis cortavam a neve rodopiante. Uma limusina preta elegante parou lentamente na berma, os pneus a chiar contra a lama. A porta abriu-se rapidamente e de dentro saiu um homem alto, a sua silhueta nítida contra a tempestade. Ele tinha cerca de 30 anos e estava impecavelmente vestido, apesar do tempo. O seu longo casaco azul marinho esvoaçava ligeiramente com o vento e o seu cabelo escuro estava penteado para trás, úmido nas pontas devido à neve. As suas feições eram bonitas, mas pensativas, olhos profundos, queixo forte, o tipo de rosto que transmitia mais silêncio do que palavras. Graham Whitmore andava à procura do seu pai há quase uma hora. Quando Walter Whitmore não atendeu o telefone, Graham pediu ao seu motorista para começar a dar voltas nos quarteirões do centro da cidade. O seu pai tinha o hábito de sair à noite, preferindo experimentar a cidade a partir do chão e não de arranha-céus. Normalmente isso era inofensivo, mas não naquela noite, não naquela tempestade. Quando Graham avistou a figura familiar pela janela, sentada na paragem de autocarro, encurvada e frágil, mandou o carro parar. Pai. Ele correu em direção ao banco, agachando-se ao lado do velho, enquanto Walter tentava se proteger do frio. O casaco dele estava molhado. As mãos, apesar das luvas, estavam rígidas devido à exposição ao frio. Mas os olhos dele se iluminaram no momento em que viu o filho. Estou bem, disse Walter suavemente, enquanto Graham o ajudava a se levantar. Só precisava de um pouco de ar fresco e perspectiva. Você poderia ter congelado, disse Graham, tirando a neve dos ombros do pai, com a voz cheia de preocupação e frustração. Por que não ligou? Walter olhou para a esquina do quarteirão, fixando o olhar em uma figura distante, uma mulher que se afastava na neve. Ela me deu os últimos $10 que tinha, disse ele baixinho, e o cachecol dela. Graham se virou, seguindo o olhar do pai. Ali, a cerca de 30 passos à frente, estava uma mulher caminhando sozinha. Seu cabelo dourado aparecia por baixo de um gorro de malha úmido. Seu casaco era fino, fino demais para aquele tempo. Suas botas estavam encharcadas. E mesmo assim, ela continuava caminhando. Quem é ela? Não sei o nome dela, respondeu Walter, com voz baixa e reverente. Mas ela deu sem hesitar, mesmo quando não tinha nada. Não se vê isso com frequência. Graham hesitou apenas um momento antes de começar a segui-la. Graham, chamou o pai, vai com calma. Ele acenou com a cabeça. A neve tornava difícil alcançá-la rapidamente, mas ele manteve o ritmo constante. Quando a alcançou, abrandou. Desculpe, disse gentilmente. Layla virou-se assustada. As suas bochechas estavam vermelhas devido ao vento, os seus olhos arregalados, cansados. Acho que deixou cair isto, disse ele, estendendo o cachecol que ela tinha dado ao seu pai, embora ambos soubessem que não era verdade. Ela olhou para o cachecol, depois para o homem, o seu fato, o seu casaco, a forma como ele estava. Ele era alguém de outro mundo. Não, respondeu ela baixinho. Eu dei-o. Houve uma pausa longa, mas não desconfortável. Meu nome é Graham, disse ele. Aquele homem na paragem de autocarro é meu pai. Eu só queria agradecer-lhe. Você o ajudou quando ninguém mais o fez. Laia sorriu levemente. Ele parecia precisar disso. Você nem o conhecia. Eu não precisava conhecer. Graham a observou, vendo como ela se mantinha firme contra o vento, como seus lábios tremiam, mas seus olhos permaneciam firmes. Deixe-me levá-la para casa, ofereceu ele. Por favor, está muito frio e você já fez o suficiente esta noite. Ela abanou a cabeça, um gesto suave e educado, mas firme. Obrigada, mas eu ficarei bem. Ela virou-se e continuou a caminhar, as botas a esmagar a neve fresca. Ele observou a partir, a sua respiração a formar névoa no ar. E de alguma forma, mesmo na tempestade, ele não conseguia parar de olhar. Aquele sorriso, breve e real,
Cortou a neve como a luz através do vidro. Permaneceu com ele muito tempo depois de ela ter desaparecido na noite. Quando Laia chegou ao seu prédio, as suas pernas doíam e as suas mãos estavam dormentes. A escada estava escura, as lâmpadas no teto estavam queimadas há muito tempo. Ela subiu lentamente, um degrau de cada vez, agarrando-se ao corrimão de metal frio com dedos que já não pareciam ser seus. As suas botas deixavam pegadas molhadas no chão de madeira gasto do corredor. Ela parou em frente à porta do seu apartamento, respirou fundo e forçou um sorriso no rosto. No momento em que girou a chave e entrou, uma pequena figura veio correndo do fundo da sala. Mamã! A voz de Noah soou como um sino, aguda e alegre. Ele se lançou nos seus braços, envolvendo a sua cintura com as mãozinhas. As bochechas dele estavam rosadas devido ao ar frio que ainda entrava pelas finas vidraças, mas os olhos brilhavam de esperança. O Pai Natal veio? Ele nos encontrou este ano? Laia engoliu em seco e o abraçou com mais força. Bem, ela disse gentilmente. Ele deve estar um pouco atrasado. Noah olhou para ela. A sua testa franziu-se por apenas um momento antes de o seu sorriso voltar. Tudo bem, disse ele com confiança tranquila. Ainda temos o Natal e temos um ao outro. Ela sentiu um nó na garganta, mas acenou com a cabeça. Sim, sussurrou. Temos um ao outro. O apartamento era pequeno, com apenas uma sala principal e uma cozinha de canto. As paredes estavam vazias, exceto por um único desenho que Noah tinha feito na escola, colado com fita adesiva ao lado da janela. Uma pequena árvore de plástico estava em cima de uma caixa no canto, decorada com uma guirlanda de luzes comprada numa loja de $1 e 3 enfeites feitos à mão. Estava quente lá dentro, pelo menos por enquanto. O aquecedor zumbia baixinho no canto e o cheiro fraco de macarrão instantâneo pairava no ar. Laia ajudou Noah a tirar o casaco e pendurou o dela para secar. Ele correu para a janela, pressionando o nariz contra o vidro frio. Achas que ele está a sobrevoar a cidade agora? Ela juntou-se a ele, ajoelhando-se ao seu lado no parapeito da janela. Acho que sim, disse ela com um sorriso cansado. Lá fora, a neve continuava a cair. As luzes da rua brilhavam através dos flocos, lançando um tom dourado sobre a cidade adormecida. Em algum lugar lá fora, ela pensou que o homem na limusina provavelmente estava aquecido, provavelmente seguro. Mas ela não tinha arrependimentos. Mais tarde naquela noite, depois que Noah adormeceu, Laia sentou-se na beira do colchão gasto, segurando algo nas mãos. Era um caminhão de bombeiros de brinquedo, velho, arranhado, sem uma das rodas. O plástico estava desbotado e a sirene não funcionava mais. Noah carregava-o consigo desde os 2 anos de idade. Ela tinha planeado substituí-lo este ano. Tinha prometido a si mesma que encontraria uma maneira, mas a vida tinha uma maneira de escolher diferente. O seu polegar traçou a rachadura ao longo da lateral do brinquedo. Ela pensou na vitrine da loja, na versão novinha em folha com luzes piscantes e rodas que funcionavam, em como o rosto de Noah poderia ter se iluminado. Mas então ela pensou no homem na paragem de autocarro. Ela imaginou as suas mãos trêmulas, o desespero nos seus olhos. Ela se perguntou se ele tinha conseguido chegar ao abrigo, se tinha um cobertor, uma bebida quente, se ainda estava a respirar. Lágrimas brotaram dos seus olhos, mas ela as enxugou. Ela não poderia dar a Noah o presente que esperava. Mas talvez, apenas talvez, ela tivesse dado outra coisa a alguém que tinha ainda menos. Deitou-se ao lado do filho, puxando os cobertores para cobrir os dois. Ele mexeu-se durante o sono, virando-se para ela, com uma mão a procurar instintivamente a dela. Laia fechou os olhos, abraçando-o com força. O Natal não tinha sido como ela imaginava. Sem fitas, sem surpresas, sem presentes debaixo da árvore. Mas, no silêncio daquele pequeno quarto, com a neve ainda a cair lá fora, ela percebeu outra coisa. Alguns milagres não vêm embrulhados. Alguns chegam na forma de um abraço de criança, um cobertor partilhado, uma palavra sussurrada no escuro. E às vezes, o maior presente é simplesmente saber que você deu tudo o que podia. O sol da manhã se filtrava fracamente através das nuvens cinzentas que ainda pairavam sobre a cidade. A neve, você estava ali parado como um pequeno boneco de neve, não estava? Você me deu o melhor chocolate quente de todos os tempos, disse Noah, radiante, e disse que eu tinha um coração de herói. Ainda acho isso, respondeu Walter, com uma piscadela. Laia olhou para os dois, sem palavras.
Vocês se conhecem? Ela perguntou. Eu o vi esperando por você do lado de fora da lanchonete ontem à noite, explicou Walter. Ele parecia com frio. Achei que ele precisava de uma história e um pouco de calor. Graham deu um passo à frente com as mãos nos bolsos do casaco. Ele olhou ao redor da sala, notando as paredes nuas, os móveis humildes, a pequena árvore no canto, e então voltou sua atenção totalmente para Laia. Eu faço parte de uma fundação, disse ele com cuidado. Uma que meu pai me ajudou a criar depois que se aposentou. Chama-se Winter Haven. Trabalhamos com mulheres e crianças, principalmente mães solteiras, famílias em transição. Nós as ajudamos a se estabilizar, encontrar moradia, apoio, trabalho. Laia ouviu, cautelosa. Ela acenou com a cabeça lentamente. Graham continuou. Temos uma vaga, um coordenador para um dos próximos projetos comunitários. O salário é justo, é flexível e, acima de tudo, precisa de alguém que realmente compreenda. Ela pestanejou, apanhada de surpresa. Está a oferecer-me um emprego? Estou, disse ele, porque o que fez ontem à noite, a maioria das pessoas não teria feito. Não deu apenas dinheiro, viu alguém, ajudou sem pedir nada em troca. Esse tipo de coração é exatamente o que Winter Haven precisa, acrescentou Walter, gentilmente. Às vezes, as pessoas que mais lutaram são as que sabem como levantar os outros. Laia olhou para Noah, que agora segurava a mão de Walter como um velho amigo. A sua garganta apertou. Por que eu? Graham encontrou os seus olhos. Por que estiveste no limite e ainda estás de pé? E por que alguém como tu poderia ajudar outros a encontrar o seu caminho de volta? O silêncio tomou conta da sala. Não era um silêncio pesado, mas cheio de algo novo. Possibilidade. Laia acenou com a cabeça lentamente. Está bem, disse ela. Vamos conversar. Lá fora, a neve no parapeito da janela começava a derreter. E lá dentro, outra coisa também estava a começar. Silenciosa e invisível, mas constante. Uma porta se abriu, não apenas a do seu apartamento, mas para algo mais. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Laia tinha vivido nos últimos anos. A neve continuava a cair. Onde as contas continuavam por abrir. O futuro continuava cheio de incógnitas. Mas algo dentro dela tinha mudado. Acordava mais cedo. Escovava o cabelo novamente. Ria não apenas por Noah, mas porque uma parte dela tinha começado a acreditar que talvez, apenas talvez, a vida estivesse a mudar. Winter Haven não era apenas um trabalho. Era um santuário cheio de pessoas como ela. Mulheres reconstruindo suas vidas, crianças redescobrindo a alegria. Como coordenadora do projeto, Laia ajudava a organizar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e encaminhamentos para abrigos. Mas o mais importante era ouvir. Ouvir de verdade. E através das histórias silenciosas dos outros, ela percebeu que também estava se curando. Na maioria das noites, depois do trabalho, Graham se oferecia para levá-la e Noah para casa. No início ela recusava, hesitante, mas acabou aceitando. Algumas viagens eram repletas de conversas triviais. Outras passavam num silêncio agradável, mas sempre fácil, sempre constante. Graham tinha uma gentileza natural com Noah. Ele não exagerava, simplesmente aparecia. Quando Noah fazia perguntas intermináveis sobre dinossauros, carros de bombeiros ou se a lua tinha um nome, Graham ouvia e respondia como se realmente importasse. Ele deixava o menino subir no seu colo no parque, ajudava-o a construir fortalezas de neve e silenciosamente pegava na sua mão ao atravessar calçadas geladas. Uma noite, após um longo turno, Graham bateu à porta de Ila com uma pequena caixa branca nas mãos. Para si, disse ele. Dentro, ela encontrou waffles de canela, dourados, quentes e polvilhados com açúcar em pó. Foi você que fez isto? Perguntou ela, surpreendida. Ele encolheu os ombros. Tentei, talvez tenham ficado um pouco tortos. Ela deu uma dentada e sorriu. Estão perfeitos. Mais tarde naquela semana, outra surpresa chegou. Quando Noah chegou da escola, um pacote castanho estava à sua espera no sofá. Encomendaste alguma coisa? Perguntou Laia. Noah abanou a cabeça, já a rasgar o papel. Dentro havia um caminhão de bombeiros de madeira, vermelho vivo, pintado à mão, com rodas polidas, uma escada prateada e, ao lado, gravado em letras elegantes, o caminhão corajoso do Noah. Laia ficou a olhar para ele sem conseguir falar. Da porta, Graham esfregou a nuca.
Encontrei um marceneiro local, disse ele. Achei que poderíamos fazer algo que não se desfizesse. Noah sorriu, segurando o caminhão no alto. Mãe, tem o meu nome. Laia sentiu as lágrimas antes que pudesse contê-las. Ela olhou para Graham. Por que farias isso? Ele encontrou o seu olhar. Porque vocês dois merecem algo que dure. Naquela noite, enquanto Noah dormia no sofá com o seu novo caminhão ao lado, Laia sentou-se à frente de Walter na pequena mesa da cozinha. A neve batia contra a janela, enquanto eles compartilhavam uma jarra de chá de camomila. Walter olhou para ela por um longo momento. Sabe, ele disse, passei décadas a ensinar filosofia, ética, o que importa. Mas nunca aprendi mais do que aprendi na noite em que me deste os teus últimos $10. Ela baixou os olhos. Não foi muito. Foi tudo, respondeu ele. E agora deste ao meu filho algo que eu nunca pude dar. Ela olhou para cima. O que é isso? Uma razão para voltar para casa. Mais tarde, enquanto Graham abotoava o casaco na porta, as palavras de Walter ecoavam na sua mente. O velho aproximou-se com a voz baixa, mas firme. Podes construir todas as torres de Nova York, Graham, mas se não encontrares onde o teu coração pode descansar, estarás sempre perdido. Graham não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o outro lado da sala. Laia estava a puxar gentilmente um cobertor sobre Noah. Ela olhou para cima e sorriu, tranquila, genuína, cansada da maneira que vem de dar mais do que ela jamais deu. E algo em Graham finalmente se acalmou. Não eram as torres, nem as salas de reuniões, nem o horizonte. Era este lugar, este pequeno apartamento, onde o aroma de canela pairava no ar, onde risadas chegavam em rajadas silenciosas, onde uma mulher de cabelos dourados e um menino de olhos arregalados o receberam, e sem nem mesmo tentar, fizeram com que ele se sentisse em casa. O frio persistia à medida que janeiro se aproximava, mas dentro do pequeno apartamento onde Laia e Noah moravam, o calor começava a tomar conta. Não do aquecedor velho no canto, mas de algo mais suave, mais lento e muito mais difícil de nomear. Uma noite, após um longo dia a coordenar entregas de comida para Winter Haven, Laia e Graham sentaram-se nos degraus da frente do prédio, enrolados nos seus casacos, a partilhar um termo com chá quente. A cidade movia-se silenciosamente ao seu redor, carros passando na lama, risadas distantes de uma delicatessen próxima. Noah já tinha ido dormir no andar de cima, seu novo caminhão de bombeiros ao lado do travesseiro. Laila observou o vapor subir da sua xícara e quebrou o silêncio primeiro. Você não fala muito sobre a sua mãe, disse ela gentilmente. Graham ficou em silêncio por um momento. Então ele acenou com a cabeça. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Laia virou-se ligeiramente, apertando as mãos em torno da chávena. Lembro-me mais do cheiro dela do que do rosto, continuou ele. Baunilha e lavanda. Ela costumava cantarolar enquanto cozinhava. Nunca uma música inteira, apenas trechos. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio. Depois que ela faleceu, o meu pai fechou-se. Não estava zangado, apenas ausente. Ele passou de ler histórias antes de dormir para trancar-se no escritório. E tu? Perguntou ela suavemente. Mergulhei nos estudos e depois no trabalho. Sentia que, se me mantivesse ocupado o suficiente, o silêncio não seria tão ensurdecedor. Laia acenou lentamente com a cabeça. Eu entendo. O silêncio pode ser ensurdecedor. Ele olhou para ela. E tu? Ela hesitou. Então, em voz baixa, disse: Conheci o pai do Noah quando tinha 22 anos. Ele era charmoso, gentil, ou pelo menos era o que eu achava. Tínhamos planos, sonhos. Ela fez uma pausa com um olhar distante. Quando lhe disse que estava grávida, ele disse que não estava pronto. 2 semanas depois, ele foi-se embora, mudou o número de telefone e bloqueou-me em todas as redes sociais. Graham franziu a testa, mas não disse nada. Eu não tinha nada. Sem dinheiro, sem família que me ajudasse. Tive de escolher, manter o bebê e enfrentar tudo sozinha ou... Ela parou. Escolheu o Noah, disse ele. Ela sorriu levemente. Na verdade, nunca foi uma escolha. No momento em que ouvi o batimento cardíaco dele, eu soube. Ele olhou para ela. Olhou mesmo. Havia algo no rosto dela. Não apenas força, mas paz. Uma aceitação tranquila nascida de sobreviver ao tipo de tempestades que a maioria das pessoas nem sequer poderia imaginar. Nunca quis piedade, acrescentou ela. Mas gostaria que alguém tivesse me visto naquela época. Não como uma rapariga que cometeu um erro,
mas como uma mulher tentando fazer algo certo. Agora vejo-te, disse Graham em voz baixa. Ela olhou para ele surpreendida. Estou a falar a sério, continuou ele. Não sobreviveste apenas, Laia. Transformaste a dor em propósito. Criaste uma vida para o teu filho a partir do nada. Isso é notável. Os seus olhos brilharam, mas ela pestanejou rapidamente. Engraçado, disse ela com a voz um pouco áspera. Eu estava a pensar o mesmo sobre ti. O riso deles era silencioso, partilhado, real. Aquela noite marcou uma mudança, não ruidosa ou dramática, mas subtil. A partir daquele momento, as conversas deles tornaram-se mais longas. O que começou como conversas de 5 minutos, tornou-se conversas de 1 hora durante o chá da tarde. Eles deixaram de preencher os silêncios com palavras educadas. Mom, em vez disso, permitiram que eles existissem confortavelmente como um espaço suave entre as notas de uma música. Ainda não era amor, não exatamente, mas era algo mais poderoso. Confiança, reconhecimento e duas pessoas aprendendo lentamente que suas cicatrizes não eram fraquezas, mas pontes, que a cura nem sempre vinha em grandes gestos. Às vezes, ela chegava na forma de um ouvido atento, uma noite tranquila em degraus frios e o desdobramento constante de histórias mantidas em silêncio por muito tempo. A neve havia voltado, cobrindo a cidade de branco, como fazia todo mês de dezembro. Mas este ano parecia mais suave, como se a cidade tivesse amolecido um pouco. Laia e Noah caminhavam de mãos dadas em direção ao seu apartamento, com as bochechas rosadas pelo frio, os braços cheios de caixas vazias e fitas da campanha comunitária de arrecadação de brinquedos do dia. Noah tagarelava ao lado dela. Viste a cara do Mattel quando ele abriu o conjunto de dinossauros? Foi melhor do que 1000 natais. Laia riu. Tu ajudaste a fazer isso acontecer. O prédio deles estava silencioso sob a neve, com luzes brilhando nas janelas. Quando chegaram à porta, Laia parou. Algo estava diferente. Na mesa logo à entrada, onde ela sempre deixava as chaves, havia uma caixa embrulhada em papel branco e um laço de cetim vermelho escuro. Noah suspirou. Mãe, tem um presente. Laia franziu a testa. Isso não estava lá esta manhã. Noah já estava a soltar a fita. Dentro não havia nenhum brinquedo, nenhum objeto, apenas um cartão dobrado. Ele lhe abriu e leu lentamente. Para a mulher que mudou a vida de 2 homens, deixaria-me passar o resto da vida a escrever o resto do nosso milagre juntos? Laia congelou, com o coração a bater forte. Por trás da árvore de Natal, cheia e cintilante, apareceu Graham. Ele vestia uma camisola escura e segurava uma pequena caixa. O seu sorriso era calmo, mas seguro, os seus olhos fixos nos dela. Nunca soube como dizer isto, começou ele. Mas há 1 ano conheci alguém que deu os seus últimos $10 a um estranho. E tudo o que eu acreditava sobre amor e força mudou. Ele deu um passo à frente. Não ajudaste apenas o meu pai, Laia. Ajudaste-me a mim. Lembraste-me do que é importante. Aparecer, amar plenamente, estar presente. Ele abriu a caixa de veludo. Dentro havia um anel de ouro simples com uma pedra pequena e delicada. Deixas-me fazer parte do que tu e o Noah construíram? Deixas-me voltar para casa para vocês dois todos os dias pelo resto da minha vida? Lágrimas encheram os seus olhos. Tens a certeza? Ela sussurrou. Eu não vim para isto com nada. Apenas um menino que eu tinha que criar e uma vida que eu não sabia como consertar. Ele pegou a mão dela gentilmente. Mas tu tinhas tudo o que eu não tinha, ele disse. Amor, esperança, uma razão para continuar, e tu me deste isso. Atrás deles, Noah ficou parado, com o laço vermelho nas mãos. Walter se aproximou dele, colocando a mão gentilmente no ombro dele. Esta é a parte boa, sussurrou ele. Leela olhou para Graham, o homem que se tornara parte das suas vidas através do carinho, não da riqueza. Através de pequenas coisas, passeios noturnos, presentes feitos à mão, waffles de canela. Ela acenou com a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Sim, disse ela. Sim, eu aceito. Graham deslizou o anel no dedo dela. Ele se encaixou como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Noah correu até eles, abraçando os dois. Isso significa que posso chamar-te de pai? Ele perguntou, com a voz abafada pelo casaco de Graham. Graham ajoelhou-se e abraçou-o com força. Só se quiseres. Noah sorriu. Eu quero. Eles ficaram ali, os três, rodeados por luzes de pinheiro e pelo silêncio da neve a cair.
Um ano atrás, Laia deu os seus últimos US$ 10. Naquela noite, ela tinha tudo. Não por causa dos presentes embrulhados, mas por causa do amor. Um ano depois, a casa estava cheia do aroma de canela e pinheiro fresco. Era o primeiro Natal deles na nova casa, uma modesta cabana nos arredores da cidade, com persianas brancas e era a cobrir as grades da varanda. Nada extravagante, mas tudo significativo. A luz entrava pelas janelas, quente e dourada, dançando na guirlanda pendurada sobre a lareira. Na sala de estar, ecoavam risadas. Graham equilibrava um cordão de luzes entre os braços, enquanto Noah ficava na ponta dos pés, tentando alcançar o meio da árvore de Natal. Este ano não era uma árvore de plástico. Era real, cheia, verde, perfumada. A primeira árvore real que Noah já tinha tido. Está quase lá, sorriu Noah, esticando-se com toda a sua força. Laia saiu da cozinha, limpando as mãos, com os cabelos dourados presos numa trança solta. Ela observou os pai e filho a trabalhar juntos, cobertos de enfeites e alegria. Pronto, disse Graham, ajustando a última lâmpada. O que achas? Noah deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Está perfeito. Lá fora, a neve tinha começado a cair novamente, suave e lenta, como uma memória. A mesa de jantar atrás deles estava simplesmente posta. Canecas de chocolate quente, uma bandeja de waffles de canela recém-assados e 3 pratos à espera de histórias, não de talheres. Não havia pilhas de presentes debaixo da árvore, nem embalagens brilhantes, nem caixas caras. Mas havia cartões desenhados à mão, um pequeno cachecol de malha que Noah tinha feito na escola e um pequeno enfeite de madeira que Graham tinha esculpido ele mesmo, em forma de carro de bombeiros, com a palavra Brave gravada na lateral. Laia aproximou-se de Graham, envolvendo-lhe o braço com o seu, e ele inclinou a cabeça na direção dela, sem dizer nada. Mais tarde, naquela noite, depois que o chocolate quente acabou e as luzes se apagaram, Laia espreitou o quarto de Noah. Ele já estava dormindo profundamente, enrolado debaixo de um edredom, com o caminhão de bombeiros de brinquedo ainda aninhado nos braços. Graham se juntou a ela na porta. Por um momento, eles ficaram ali em silêncio. Então Laia falou, sua voz um sussurro. Eu costumava pensar que não tinha nada, disse ela. Houve dias em que acreditei ter perdido tudo. Ela virou-se para ele, os olhos suaves com reflexão. Mas talvez tenhamos que perder tudo primeiro para encontrar o que realmente importa. Graham puxou-a para perto, a voz igualmente baixa. Tu encontraste, disse ele. E então deste isso para nós. A casa ao redor deles estava silenciosa. O único som era o zumbido suave do aquecedor e o silêncio gentil da neve a cair lá fora. Na sala de estar, a árvore de Natal brilhava. Não precisava de mais nada. Era suficiente. Eles voltaram para o calor, a mão dela na dele, e a câmara do momento afastou-se lentamente, passando pelas janelas, passando pelas luzes que piscavam suavemente, até que tudo o que restou foi a imagem de 3 pessoas que se encontraram da maneira mais inesperada. Uma mulher que antes não tinha nada. Um homem que antes tinha tudo, menos sentido. E um menino que desejava apenas uma coisa, que alguém voltasse para casa. Enquanto a neve caía suavemente do lado de fora da janela, uma linha simples apareceu na tela, iluminada pela luz de velas e pela esperança. Os maiores presentes são aqueles que não podem ser embrulhados. Obrigado por assistir a esta história comovente de esperança, compaixão e milagres silenciosos que podem mudar uma vida para sempre. Se esta história tocou o seu coração, fez você sorrir ou lembrou-lhe do poder da bondade, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade em crescimento. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de hype para apoiar o Soul Stirring Stories, onde trazemos histórias que curam, inspiram e permanecem com você muito tempo depois que a tela se apaga. Até a próxima, continue acreditando na bondade das pessoas. E lembre-se, às vezes os menores atos criam os maiores milagres. Mantenha-se aquecido, seja gentil. Fique conosco. Histórias comoventes.